Olá, gente, tudo bem? Espero que sim, espero que estejam todos muito bem, se cuidando e muito tranquilos. Vamos continuar da nossa última aula? Então, na nossa última aula, nós entendemos aí um pouquinho como que foi a evolução da cozinha com o passar do tempo, até ela chegar aqui no Brasil, né? Que são pontos muito importantes da história da gastronomia em geral, tá? O que é importante a gente entender agora, né? Primeiramente, que a cozinha, ela tem tudo a ver, né? O jeito que a gente cozinha tem tudo a ver com o jeito europeu de cozinhar, tá? Nossa, Pro, mas você disse que a gente tem influência indígena, africana e portuguesa. Sim, nós temos descendência indígena, africana e portuguesa, tá? Mas na gastronomia, sim, se vocês forem pensar, por exemplo, em trabalhar em um restaurante ou em mais para frente abrir um negócio, vocês vão aderir sem querer a práticas europeias de cozinha, né? Por que isso, né? Por que isso acontece, Pro? Nós somos brasileiros, né? Nós não somos europeus, né? Por que a gente acaba aderindo? Porque existe uma série de regras dentro da gastronomia, né, dentro da cozinha profissional, que foram criadas pelos franceses, né? Então vocês vão ouvir muitos nomes e dizer muitos nomes que foram inventados na Europa. Então eles têm essas características, tá? Não significa que falar picar, ralar, cortar cubos, rodelas está errado de forma alguma. Não está errado, se faz entender, tá? Mas eu vou ensinar hoje alguns tipos de corte e as suas nomenclaturas tradicionais, para que se vocês escutem isso algum dia, vocês consigam identificar, não fiquem perdidos aí nessa identificação, tá? Estamos continuando também da última aula, e a última aula a gente conversou bastante sobre as boas práticas dos serviços de alimentação e na manipulação de alimentos, tá? Só voltando a isso, fazendo um resuminho rápido, a gente falou sobre tipos de contaminação, física, biológica, química, tá? Não esqueça. Então, sempre, a física é porque tem alguma coisa lá que a gente consegue ver e sabe que não faz parte do alimento. Então, cabelo, prego, inseto, tudo isso é contaminação física, ok? Contaminação química, algum produto químico que entrou em contato com o seu alimento, tá? Então, inseticida, veneno de alguma forma, sabão, detergente, tudo isso, né, entrou em contato com o seu alimento, você não consegue identificar em alguns casos, e é uma contaminação química, tá? E também temos a contaminação biológica. Não esqueça, dentro da biológica a gente tem sempre dois tipos diferentes, as patogênicas e as deteriorantes, tá? As patogênicas são aqueles micro-organismos que a gente não consegue ver e que causam doenças. Então, algum vírus que entra em contato com o seu alimento, e aí ele vai passar alguma doença, alguma bactéria que vai te passar alguma doença. Então, são coisas mais relacionadas à nossa doença, a doenças que a gente pode adquirir comendo esse alimento, tá? Esses são os mais perigosos, porque de forma alguma a gente consegue identificar se eles estão lá. Então, mesmo que o seu alimento tenha tomado os cuidados, se ele tiver uma contaminação com esse micro-organismo, né, esse micróbio patogênico, você vai ficar doente de qualquer forma. Tá? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado e por isso que a gente tem todos esses cuidados aí das boas práticas no serviço de alimentação. A outra é a deteriorante, que, como diz a palavra, ajuda a estragar os alimentos. Então, quando alguma coisa fermenta, embolora, mofa,
quem está agindo é esse tipo de micróbio, esse tipo de micro-organismo, tá? Então, eles são pontos mais fáceis de identificar, né? Porque ele muda a estrutura do alimento. Então, a gente consegue ver o alimento quando ele está mofado, a gente consegue identificar pelo cheiro, tá? A gente consegue identificar pelo olfato, tá? Então, tudo isso é importante aí e a gente consegue identificar com mais facilidade, então acaba sendo um pouquinho menos perigoso. Ah, mas eu posso ingerir um alimento contaminado com esse tipo de bactéria? Não, de forma alguma, você vai ficar doente do mesmo jeito, tá? Não é porque a gente faz a identificação com mais facilidade que o micro-organismo ele não vai te fazer mal, ele vai te fazer mal da mesma maneira, tá? Então, só queria relembrar aí as contaminações para que vocês fiquem ainda mais por dentro do assunto, tá bom? E agora, hoje, especificamente, a gente vai conversar sobre tipos de cortes, tá? Por que a gente vai falar sobre isso? Sobre tipos de cortes diferentes que existem na gastronomia. Primeiramente, porque o corte é um ponto muito importante de qualquer cozinha profissional, tá? Então, vamos lá. Por que é importante, né, saber tipos de cortes diferentes, né? Por que não pode ser só picar e jogar na panela e fazer ficar maravilhoso, gostoso do jeito que a gente adora, tá? Ou, por exemplo, na minha casa eu sempre cortei cebola, sempre cortei cenoura de qualquer jeito, dá certo, fica uma delícia. E eu nunca tive problema, né? Por que você tá me ensinando que existem tipos de corte diferentes e a gente sabe que fazer em casa dá certo de qualquer jeito, tá? Na gastronomia, é comum a utilização de cortes específicos para cada tipo de preparação, para cada tipo de prato, para cada tipo de receita, como vocês quiserem chamar, tá? Então, vamos supor, para um cozido, eles fazem um tipo de corte específico. Para um refogado, um outro tipo de corte. Para legumes ao forno, um outro tipo de corte, tá? É tradicional que na gastronomia nós façamos desse jeito, né? Escolher o tipo de corte pensando ali em como que a gente vai montar o prato, como que o cliente vai ver esse prato, né? Pensando aí na estética, tá? Mas é muito mais do que isso, tá? Os diferentes tipos de corte são uma prática comum em qualquer cozinha profissional, pois mantém um padrão no momento que estamos cozinhando os alimentos. O que é padrão? Padronizar, deixar tudo igualzinho, tá? Vamos supor que a gente vai fazer uma carne cozida, né? Vamos fazer uma carne cozida. Ok. Vocês já perceberam que quando vocês fazem carne cozida, vocês cortam a batata em tamanhos diferentes. E é comum que os pedaços menores se desfaçam e os pedaços maiores fiquem duros. E os pedaços médios fiquem bons, né? Então, o que isso significa? Significa que são tamanhos muito diferentes e por isso eles vão ficar em texturas diferentes, né? Então, um vai ficar mais mole, o outro vai ficar mais duro, o outro vai ficar ali no ponto certo. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente está falando de cortes para que todos fiquem iguais. A gente chama isso de processo de padronização, de ficar tudo igualzinho, né? Então, por isso que na gastronomia existem diferentes tipos de corte, para que fique tudo idêntico, tudo igualzinho, tudo com a mesma textura, tá? Então, se eu comer um e comer outro, vão ser sempre iguais, tá? E também a gente padroniza para ficar esteticamente bonito, né? Então, para a gente olhar assim, vamos supor que a gente fez a carne cozida, né? E as batatas estavam todas do mesmo tamanho, maravilhosas, né? Todas do mesmo tamanho. Imagina só, todos os quadradinhos de batata do mesmo tamanho, iguais, tá? Então, quando a gente olhar para eles, vão estar todos iguais. E acaba sendo mais bonito se a gente for pensar esteticamente, né? Na beleza do prato, a hora que a gente está olhando. Afinal de contas, é comum que nós começamos a nossa alimentação
olhando aquilo que a gente está comendo. Então, o olhar para a comida faz muita diferença. A gente gosta de comer vendo uma coisa bonita, tá? Então, a gastronomia, a cozinha tem essas características, né? De buscar sempre a beleza, e por isso ela gosta de padronizar os processos, de deixar tudo igualzinho, tá? A gente vai começar por um tipo de corte com um nome um pouco difícil, né? Se chama chiffonade, tá? O chiffonade nada mais é que cortar as folhas fininhas, tá? Eu coloquei até a foto de uma couve para vocês, porque é exatamente do tamanho que a gente corta couve para feijoada, por exemplo, tá? Então, bem fininha. Então, nesse tipo de corte, as folhas são enroladas e fatiadas em tiras finas, como foi feito na couve refogada, o famoso acompanhamento da feijoada. Também é bastante utilizado para o corte de ervas, como manjericão e salsinha fresca, tá? Então, a chiffonade nada mais é que o corte das folhas. Normalmente, ele é feito um corte bem fininho nas folhas, mas se você cortar um tamanho um pouco mais grosso, você ainda pode chamar de chiffonade, não tem problema nenhum. O importante é enrolar e fazer o corte das folhas com a faca. Pontos importantes que você tem que prestar atenção, tá? Não se deve cortar folhas como alface, principalmente o alface, mas o alface crespo, o alface liso, deixa eu ver, outra folha que vocês devem evitar o corte. Vamos ficar com esses dois tipos mais delicados, né? Não vou lembrar de outra agora no momento. Por que a gente tem que tomar cuidado em cortar com a faca? Porque a faca, ela acaba oxidando esse tipo de folhagem mais frágil, tá? Então ela fica com a borda mais escurinha. Ai, Pro, significa que estragou? Não, só significa que ela vai estragar mais rápido, tá? É diferente de uma couve, que é uma folha mais resistente, ela pode ser cortada sem problema nenhum. Então, só tomar cuidado aí quando vocês estão fazendo o corte de saladas, tá? Porque pode ser que você corte uma folha mais delicada e ela tem esse processo que a gente chama de oxidação, que é ficar escura nas bordas. E isso tem a ver com o passar da faca aí no momento de cortar essa folha, tá? O próximo corte é o Brunoise. Nossa, Pro, que nome difícil. Gente, como que a gente vai lembrar disso, Pro? Jamais que eu vou lembrar. Com o tempo a gente acaba se lembrando. Mas não precisa lembrar desse nome, vocês só precisam lembrar que é o menor cubo que existe, tá? É o menorzinho. Ele nada mais é que um cubo bem pequenininho, tá? Então vamos lá. São cortes em cubinhos bastante pequenos, normalmente de 3 milímetros, tá? Vocês podem olhar numa régua, são 3 milímetros, é bem pequenininho. Ele costuma ser feito a partir do corte julienne, bem fino. Legumes cortados à brunoise são ideais para recheios ou mesmo saltear na manteiga, uma vez que tem cozimento rápido. É bastante utilizado para cebolas e cogumelos, tá? Então, aquele corte que a gente faz na cebola para colocar no arroz, a gente pode chamar ele de brunoise, se você cortou ele bem pequenininho, né? Existe técnica para fazer cada um dos tipos de corte. Eu vou ensinar para vocês, não se preocupem e não fiquem ansiosos. Na prática, as coisas ficam bem mais fáceis do que elas parecem, ok? O próximo corte é o julienne, né? O corte julienne nada mais é que tiras finas daquele legume específico, tá? É um dos cortes mais versáteis e mais utilizados também, junto com o brunoise. É feito, né, em finas tiras de 3 milímetros de espessura, com 3 a 5 centímetros de comprimento. Os legumes cortados em julienne podem ser usados para enfeitar, cozinhar no vapor, fritar, refogar até mesmo ou comer até mesmo cru, tá?
Então, eu coloquei porque dá para fazer com vários tipos de alimento, como vocês podem ver na imagem, que tem beterraba, cenoura, pepino, tá? Não tem aí nenhum tipo de restrição que você pode cortar em julienne, tá? Normalmente são tiras de 3 milímetros de espessura e de 3 a 5 centímetros de comprimento, tá? O paisane, tá? O paisane são cortes em formatos irregulares. Os ângulos cubos redondos e ovais. Eles costumam ter cerca de 2 centímetros de lado. Por que esses cortes, né? Porque esse corte, ele tem esse nome? Porque você segue o formato do alimento, né? Então, a cenoura, se você cortar em 4, ela fica com um formato ali meio triangular. Então, você corta e você pode chamar de paisane, não tem problema nenhum, tá? Então, a gente fala que esses cortes regulares a gente dá o nome de paisane. É importante só que ele tenha mais ou menos 2 centímetros, tá? Para que fique o mais padronizado possível, para que tudo cozinhe da mesma forma e fique também bonito na hora que você olhar para esse tipo de prato, tá? O próximo corte são os cubos pequenos, né? É um corte em cubos de 6 milímetros. Pode ser usado em refogas, refogado na manteiga, refogado no azeite, refogado no óleo, se vocês quiserem. Pode ser usado dentro do arroz, para cozinhar junto com o arroz, ser servido aí um arroz com cenoura, por exemplo, que é a imagem que eu achei como referência. Então vocês podem usar esse corte como vocês quiserem, tá? Ele tem 6 milímetros, ele costuma ser igual de todos os lados, tá? E essas são as características principais dele. Temos os cubos médios, né, que é o corte em cubos de 8 milímetros a 1 centímetro, esse é o tamanho dele. Costuma ter os 4 lados iguais também. E ele pode ser usado em produções que vão demorar mais tempo. Então, por exemplo, vocês vão fazer aí um refogado de carne, algo do gênero. Ele é um corte mais indicado porque ele é maior. Ele vai demorar mais para cozinhar. Ele vai ter uma textura mais interessante quando a carne estiver pronta. Ele vai ficar mastigável, né? Ele não vai ficar nem duro e nem desmanchando, tá? Temos também o corte em cubos de 1 centímetro, 1,2 centímetros, né? 1 centímetro e 2 milímetros, mais ou menos, ou 12 milímetros e a 1,5, né, centímetros, ou 15 milímetros, como vocês quiserem também, tá? Também é um corte indicado, né, para preparações que vão levar mais tempo para ficar prontas, para que assim você tenha um produto numa textura legal, que fique mastigável, que não desmanche, que nem esteja duro, mas que sim fique uma textura perfeita, tá? Temos também o corte em palito, né? É um tipo de corte específico para fazer batatas fritas, por exemplo. São bastões grandes, eles têm 1,5 cm aí de espessura e 7 centímetros de comprimento, mais ou menos, tá? Eu coloquei batata frita, mas dá para fazer cenoura frita, não tem aí nenhuma restrição, tá bom? O próximo corte é em chips, tá? São aqueles redondos e bem fininhos, cerca de 1,5 mm a 2 milímetros, tá? De espessura. Esse da foto tá um pouquinho grosso pro que normalmente a gente gosta de chips, a gente gosta bem fininho. Dá para fazer com várias coisas também. Eu coloquei a batata porque é mais comum a gente ver chips de batata, mas dá para fazer de mandioca, mandioquinha, cenoura, berinjela, abobrinha. Dá para fazer do que vocês quiserem, assim, não existe uma restrição para cortar em chips, tá? Vocês podem fazer o que vocês imaginarem e fica tudo muito bonito.
É um dos cortes mais difíceis de fazer, né? A gente vai fazer também, então é bem difícil de fazer, mas quando você pega o jeito, fica bem interessante, fica bem bonito. E temos o corte Vic, tá? São cortes arredondados, geralmente feito com cenouras. Ele é um corte mais, digamos assim, não vou dizer irregular, porque fica mais ou menos do mesmo tamanho, mas ele é um corte mais casual, tá? Não existe ali um padrãozinho assim. Ele tem que seguir, ele tem que ser cortado em rodelas e tentar deixar tudo do mesmo tamanho, tá bom? É basicamente isso, não existe nada muito de tamanho ou de espessura que ele tem que ter especificamente, tá? É importante, né, lembrar sobre os cortes que eles devem ser padronizados. Então, por exemplo, vocês começarem a cortar o granulase, né? E tem que ter 3 milímetros, né? Bem pequenininho. Ai, eu cortei e ficou maior. O que eu faço? Corta tudo igual, tá? Sempre tenta manter um padrão. Não existe um tamanho padrão, tá? Apesar, existe tamanho padrão, mas se você seguir sempre o mesmo tamanho do corte, você vai chegar no mesmo resultado, tá? Então tentem sempre pensar nisso na hora que vocês estiverem fazendo diferentes cortes. Que ainda que eu não consiga fazer um corte bem pequenininho, eu posso fazer um cubo médio se for tudo igual. Vai ficar ótimo, vai ficar bonito e vai ficar tudo numa textura legal na hora que eu terminar de cozinhar a minha preparação, tá? Pessoal, é isso. Muito obrigada. Qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês, tá? E até quarta-feira. Lembrando que quarta-feira a gente não tem aula presencial, mas quarta-feira a gente tem vídeo de aula de novo. Combinado? Então até a próxima.